Sabe aquela sensação de que a vida está passando rápido demais? Que os dias se misturam e parece que o tempo simplesmente escorre pelos dedos? Pois é. E se eu disser que a solução para essa ansiedade que parece tão moderna, na verdade está escondida há mais de 2000 anos, lá na Roma antiga? Então, vamos lá. O que temos aqui é um ensaio do filósofo estoico Sêneca chamado Sobre a Brevidade da Vida. E o mais incrível é que, mesmo escrito há quase 2 milênios, ele fala de um problema que parece ter saído direto das nossas conversas de hoje em dia. Aquela impressão de que simplesmente não temos tempo suficiente. Sêneca começa justamente com essa queixa universal. A vida parece curta demais para tudo que a gente quer fazer. É um sentimento que, vamos combinar, não mudou nada de Roma para cá. Mas é aqui que Sêneca vira o jogo. E se o problema não for a falta de tempo, mas a nossa forma de enxergá-lo? Ok, vamos mergulhar primeiro nessa queixa, que é a raiz de tudo. Essa sensação constante de que o tempo está escorregando, não importa o que a gente faça. Sêneca faz questão de deixar claro, isso não é uma crise da modernidade. Ele escreve que a maioria dos seres humanos reclama da mesquinhez da natureza. Ou seja, ele basicamente diz que essa é a nossa configuração de fábrica, sabe? Reclamar da falta de tempo é o padrão. E é exatamente aqui que Sêneca joga a bomba. Ele nos desafia. E se essa nossa crença mais fundamental sobre o tempo estiver completamente errada? E se a vida, na verdade, não for curta? E se o problema não for o universo, mas formos nós? Agora a gente chega no coração do argumento do Sêneca. Ele não vem com uma solução mágica, não. O que ele propõe é uma virada de chave, uma mudança total de perspectiva, uma releitura radical do que realmente significa ter tempo. E essa é a tese dele, preto no branco. O problema não é a quantidade de tempo que a gente recebe, mas o jeito como a gente a desperdiça. Ninguém recebe uma vida curta, nós é que a encurtamos com as nossas próprias escolhas. É bem direto, né? Nas palavras dele, a vida é como uma grande fortuna. Se você entrega para um mau gestor, ela some rapidinho. Mas se for confiada a alguém que sabe cuidar, até uma fortuna pequena pode crescer. O mesmo vale para o nosso tempo. Sêneca tem até um nome para as pessoas que vivem assim, os ocupados. E olha, não se trata de ter a agenda lotada. Para ele, ser ocupado é estar sempre distraído, seja com a ambição dos outros, com o feed infinito das redes sociais, ou com desejos que nem são nossos de verdade. É viver sem nunca, de fato, ter tempo para si mesmo. Certo, mas como são esses ocupados na prática? Sêneca pinta alguns retratos que sinceramente são tão vívidos que parecem ter sido escritos ontem. Primeiro, ele fala daqueles que vivem buscando o status, buscando validação. A vida deles é consumida por essa corrida sem fim pela aprovação dos outros, e é uma corrida que nunca acaba. Depois vem aqueles obcecados por riqueza. A vida deles se resume a acumular dinheiro ou a se preocupar com ele. Todo o seu tempo é dedicado a algo que, no final das contas, não pode ser levado junto. E o mais curioso é que ele também inclui os ociosos. Não é só a correria que rouba nosso tempo, mas também a falta de propósito. Procrastinar, deixar para depois, viver sem um rumo, tudo isso é igualmente o culpado. A morte chega e a pessoa nem percebeu que não viveu de verdade. E aqui está um paradoxo genial que Sêneca aponta. A gente é super cuidadoso com o nosso dinheiro, com nossos bens, mas quando se trata do nosso recurso mais valioso, que não dá para recuperar, o tempo, a gente simplesmente joga fora como se não valesse nada. Tudo bem, o diagnóstico está feito, o tempo está sendo roubado. Mas como a gente recupera? Agora vamos para a prescrição de Sêneca, a arte de viver. A filosofia dele é muito prática. Primeiro passo, fazer uma auditoria honesta do passado, olhar para trás e ver para onde o tempo realmente foi. Segundo, se ancorar no presente. Viver esperando o futuro nos rouba o único tempo que a gente tem de fato, que é o agora. E terceiro, talvez o mais importante, é se dedicar à sabedoria. O que ele quer dizer com isso? Que quando a gente estuda filosofia, história, as grandes mentes do passado, nós estamos, na verdade, anexando a sabedoria delas à nossa própria vida. Esse conhecimento se torna parte de nós, algo que ninguém pode tirar. Uma riqueza imune aos altos e baixos do destino. E é isso que nos leva à recompensa final de uma vida vivida com intenção. Uma vida que transcende suas próprias fronteiras e se torna algo muito, muito maior. A ideia é essa. Em vez de sermos um barquinho de papel à deriva, jogado para lá e para cá pelas ondas da distração, a gente pode assumir o leme.
Viver com intenção é ter uma direção, é viver cada dia nos nossos próprios termos. Para Sêneca, a pessoa sábia não vive apenas uma vida, ela vive milhares, porque, ao se conectar com as mentes do passado, ela pode, de certa forma, conversar com Sócrates, aprender com Epicuro, desafiar a natureza humana com os estoicos. A vida dela se torna um grande diálogo com toda a história da humanidade. Essa é uma afirmação e tanto, não é? Ao viver uma vida de sabedoria, a gente meio que quebra as correntes do tempo. Não estamos mais confinados aos nossos poucos anos na Terra. A gente ganha acesso a toda a sabedoria já produzida. No fim das contas, a solução para a brevidade da vida não é ter mais dias no calendário, mas ter mais vida nos nossos dias. É combinar o passado que a gente estuda, o presente que a gente vive e o futuro que a gente planeja numa única experiência rica e gigante. E essa é a pergunta que Sêneca deixa pra gente. O tempo não é algo que simplesmente passa. É um recurso que podemos reivindicar e investir. A vida só é curta se a gente a desperdiçar. Se for bem usada, ela é longa o suficiente para as maiores realizações. A escolha, no final, é sempre nossa.